Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias, porque certas dores não cabem em palavras de gente comum. Ficam presas cá dentro, como semente seca que não germina e não apodrece. Só pesa. Eu me chamo Elisa Raimunda Ferreira da Costa. Tenho 53 anos e até os 51 eu achava que já sabia tudo o que o destino me reservava. Trabalho, cansaço e um quarto de pensão úmido cheirando a mofo e saudade. Achei que era isso, que era tudo. Meu marido, o Geraldo, morreu de câncer no fígado quando eu ainda tinha 46. Foi devagar, como todas as mortes ruins. Devagarinho, tirando um pedaço de cada vez, até que não sobrou quase nada. Nem dele, nem de mim. A gente vendeu o que tinha para pagar remédio, viagem de ônibus para a cidade grande, consulta de médico que falava bonito e não curava nada. No fim, o Geraldo foi embora numa tarde de sexta-feira, com o sol entrando torto pela janela do hospital, e eu segurei a mão dele até ficar fria. Depois que ele foi, ficou só eu e o Ezequiel, o nosso único filho. Mas Ezequiel tem o gênio do pai, teimoso, duro, incapaz de pedir desculpa. Arrumou uma mulher lá em Goiânia, foi morar longe, e as ligações foram espaçando até virar mensagem de aniversário com uma velhinha digital que eu nunca aprendi a mandar de volta. Não culpo ele. A vida vai puxando a gente para frente, e às vezes não sobra fio para amarrar no que ficou. Então foi só eu. Eu e o quarto de pensão, eu e o fogão de duas bocas, eu e o barulho da rua que entrava pela janela como se quisesse me lembrar que o mundo continuava girando sem minha licença. Trabalhava de diarista, 3 casas por semana, às vezes 4 quando aparecia extra. Passei 6 anos assim, esfregando o chão alheio, passando roupa de gente que eu não conhecia, servindo café para a patroa que mal levantava a cabeça do celular. Não era humilhação, era só o que havia. Aprendi a não enxergar a diferença. Foi numa dessas tardes de quarta-feira, quando eu chegava do serviço, com os joelhos doendo e a bolsa de pano rasgando na alça, que o carteiro me entregou um envelope diferente. Amarelado, tipo papel antigo. Meu nome escrito à mão, com letra miúda que tremia um pouco, como letra de velho. Fiquei na calçada com aquele envelope nas mãos. Uma formiga cortou o asfalto na minha frente, carregando um grão de arroz. O sol estava pesado, esse sol de fim de tarde que cansa mais do que esquenta. Olhei para o remetente. Cartório Tibério em Associados. Comarca de Buriticupu, Maranhão. Nunca ouvi falar de nenhum Buriticupu. Nunca tive parente no Maranhão. Fiquei ali parada tanto tempo que a vizinha do 8 abriu a janela para me olhar esquisito. Só então eu subi para o quarto. Abri o envelope, sentada na beira da cama, com o ventilador girando devagar e a luz do teto piscando igual sempre. Era uma notificação de cartório. Densa, cheia de palavras que eu precisei ler 3 vezes para entender. Mas o essencial eu entendi rápido. Um tio-avô meu, um tal de Sebastião Ferreira dos Santos, homem que eu só ouvi mencionar uma vez quando criança e que minha mãe falava com aquele jeito de quem não quer tocar no assunto, havia morrido 6 meses antes. E havia deixado uma terra. Uma propriedade rural de 42 hectares no município de Buriticupu, no interior do Maranhão. Sem herdeiros diretos, sem testamento contrário. A terra era minha. A terra era minha. Eu li de novo, e de novo, como se as palavras pudessem mudar de sentido se eu olhasse com mais cuidado. Mas junto com a propriedade vinham as dívidas. O cartório listava tudo: imposto territorial atrasado, 2 empréstimos em banco rural, uma pendência com a prefeitura, uma dívida de insumos agrícolas. Somando tudo, dava um número que eu nunca tinha visto escrito para o meu nome: 58 mil reais. E havia um prazo, 90 dias para quitar, ou a terra ia a leilão. Fiquei quieta por um tempo que não sei medir. O ventilador girava, a luz piscava, lá embaixo um carro buzinou.
Uma criança gritou alguma coisa e foi embora correndo. Eu não tinha dinheiro. Não tinha parente com dinheiro. Não tinha nada que valesse 58 mil reais. O lógico era ligar para o cartório, assinar algum papel dizendo que eu abria a mão e acabar com isso. O lógico era deixar a terra ir para quem quisesse. Mas teve uma coisa estranha que aconteceu naquela noite. Fui deitar, apaguei a luz e não consegui dormir. Ficava pensando no nome daquele lugar. Buriticupu. Ficava pensando no tio-avô que eu nunca conheci, que morreu sozinho e deixou uma terra para uma mulher que mal sabia que ele existia. Por quê? O que havia ali? De madrugada, levantei, peguei o celular e digitei o nome da cidade. Vi fotos de estrada de chão vermelho, cerrado, casas simples, um rio que brilhava entre as árvores. E uma coisa fez um barulho diferente dentro de mim. Não esperança. Não exatamente, mas como uma batida surda no fundo do peito, como quando a gente ouve um nome que deveria conhecer, mas não sabe de onde. Na manhã seguinte, eu liguei para o cartório. A senhora vai vir assinar a renúncia? A moça perguntou, já com o tom de quem sabe a resposta. Fiz uma pausa. Não, eu disse. Vou ir ver a terra. Silêncio do outro lado. A senhora tem ciência das dívidas? Tenho. E mesmo assim, vou ver a terra. Desliguei antes que ela dissesse mais alguma coisa. Fiquei olhando pela janela do quarto para o muro cinza do prédio em frente. Uma pomba pousou na beirada e ficou me olhando de lado, como se soubesse de alguma coisa que eu ainda não sabia. 6 dias depois, eu estava num ônibus com uma mala de lona, uma garrafinha de café frio e o envelope amarelado dobrado dentro do sutiã. Olhando pelo vidro embaçado enquanto a cidade ia ficando para trás e o cerrado ia tomando conta do horizonte. Aquelas árvores tortas e resistentes, aquele céu enorme e honesto que não tem prédio nenhum para atrapalhar. Eu não sabia o que estava indo buscar, mas alguma coisa, maior que o medo, maior que o bom senso, me disse que eu tinha que ir. Às vezes a gente sente isso. Essa certeza sem explicação, essa chamada que não tem voz, mas tem peso. Aprendi mais tarde que não era coincidência, que aquela terra estava esperando por alguém assim, alguém que não tivesse mais nada a perder. E eu não tinha. O ônibus me deixou no meio de uma rua de chão, batido às 6:30 da manhã, com o sol ainda baixo e uma neblina fina cobrindo o cerrado, como se a terra estivesse exalando o próprio cansaço da noite. Buriticupu era menor do que eu imaginei. Uma rua principal com casas coloridas e desbotadas, um mercadinho com grade de ferro, uma farmácia, uma igrejinha branca com a tinta descascando na base. Cachorros dormindo na calçada, um homem varrendo a frente do bar com uma vassoura de palha, devagar, sem pressa nenhuma, como quem varre por hábito e não por necessidade. Eu fiquei parada com a mala de lona no chão, o papel do cartório na mão, olhando para tudo aquilo e sentindo uma coisa que não era bem estranheza, nem era bem familiaridade. Era como entrar num sonho que a gente nunca sonhou, mas que parece conhecido do mesmo jeito. O cartório abria às 8. Sentei numa banquinha de madeira na calçada da farmácia e esperei, bebendo um café que um senhor de chapéu de palha vendeu de uma garrafinha térmica por R$ 2. Café forte, adoçado com muito açúcar, do jeito que o interior gosta. Tomei devagar, com as 2 mãos na xícara de plástico, olhando as pessoas começarem o dia. Às 8:05, um homem de camisa social abriu o cartório com um molho de chaves grande o suficiente para uma delegacia. Era o Dr. Tibério. Não era doutor de verdade, mas todo mundo chamava assim. Baixo, barriga proeminente, bigode grisalho, jeito de quem já viu muita coisa e não se impressiona com nada. Ele olhou para o meu papel, olhou para mim e fez aquela expressão que os homens do interior fazem quando não querem mostrar surpresa, mas mostram do mesmo jeito. A senhora é a Elisa, a sobrinha do seu Sebastião, sobrinha neta, eu corrigi. Ele abriu uma gaveta, tirou uma pasta grossa.
A senhora sabe como está a propriedade? Sei que tem dívida. Não é só dívida, dona Elisa. Ele abriu a pasta, virou alguns papéis na minha direção. A propriedade está há quase 2 anos sem cuidado. Seu Sebastião ficou doente, foi internado, nunca mais voltou. O que tinha de funcionário foi embora. O que tinha de gado morreu ou foi roubado. A casa está de pé, mas por pouco. Eu olhei para os papéis sem entender metade dos números. Tem alguém interessado na terra? Perguntei. Ele pausou. Uma pausa pequena, quase imperceptível. Mas eu notei. Tem o seu Valdemar Rios, fazendeiro aqui da região. Ele já mandou oferta 2 vezes, diz que paga as dívidas e ainda sobra um trocado para a senhora. Quanto trocado? 3.000 reais. Eu quase ri. 3.000 reais por 42 hectares de terra. Mas não ri. Guardei isso dentro e perguntei o endereço da propriedade. O mototaxista que me levou se chamava Dirceu. Tinha uns 20 e poucos anos e um sorriso de quem gosta de conversa. No caminho, sem que eu perguntasse, ele foi me contando o que sabia. A terra do seu Sebastião tem fama ruim, sabia? Ele disse, erguendo a voz por cima do barulho do motor. Que tipo de fama? Falam que é terra amaldiçoada, que tudo que planta morre, que bicho não sobrevive. Ele deu de ombros. Eu não acredito nessas coisas, não. Mas o pessoal aqui acredita. E por que falam isso? Porque tudo que o seu Sebastião tentou fazer lá deu errado. Plantação, criação. Parceiro que foi trabalhar ficou pouco tempo e foi embora. Ninguém ficava. Outro silêncio. Dizem que ele era esquisito também. Vivia sozinho, não misturava com ninguém, viajava para longe às vezes e voltava com animais doentes que ninguém sabia de onde vinham. Eu fiquei pensando nisso enquanto a estrada de chão vermelho ia passando embaixo da moto, levantando poeira fina que entrava na boca e nos olhos. O cerrado dos 2 lados, árvores retorcidas, capim seco dourado pelo sol, um pé de pequi aqui e ali, bonito e duro ao mesmo tempo, como tudo que tem história. Quando chegamos, o Dirceu parou a moto na frente de um portão de madeira velha, amarrado com arame. Olhou para mim com uma expressão que misturava pena e curiosidade. Quer que eu espere? Não precisa, eu disse pagando a corrida. Ele ficou parado 1 segundo, como se quisesse dizer alguma coisa a mais. Depois deu a partida e foi embora, deixando uma nuvem de poeira vermelha no ar. Fiquei parada na frente do portão por um tempo. Do outro lado, eu via o terreiro largo e abandonado. O mato crescendo por cima do que deveria ser um jardim ou um pátio de trabalho. A casa estava de pé. Paredes de adobe pintadas de amarelo desbotado, telhado de telha colonial com musgo escurecendo as bordas, varanda com pilares de madeira carcomida. Uma das janelas estava com o vidro quebrado, tampada por dentro com um pedaço de papelão. Mas o que me parou mesmo foi outra coisa. Do lado esquerdo do terreiro havia um curral, e dentro do curral, deitado de lado no chão seco, havia um boi. Não um boi morto, um boi vivo, mas por pouco. Eu via o flanco dele subindo e descendo devagar demais, a costela marcada debaixo do couro, as moscas pousando no canto do olho e ele sem forças para espantar. Era um animal grande que havia sido forte e que agora estava morrendo de fome e sede no meio de um curral onde a água do bebedouro havia secado completamente. Abri o portão com força, derrubando o arame, e atravessei o terreiro correndo. Entrei no curral, ajoelhei no chão sujo e coloquei a mão no pescoço do animal. Ele estava quente, quente demais, com febre. Os olhos dele, grandes e escuros, me olharam com uma expressão que eu só posso descrever como resignação. Era o olhar de quem já se despediu. Não, eu disse em voz alta, sem saber bem para quem. Não hoje. Deixei a mala no terreiro, peguei a garrafinha de água que eu tinha na bolsa, aquela garrafinha que eu havia enchido no posto de gasolina da cidade, e molhei a mão.
Passei na boca do boi. Depois saí procurando uma fonte de água. Encontrei uma torneira nos fundos da casa, enferrujada, que chiou e cuspiu ar antes de soltar um fio d'água barrenta. Esperei ela clarear um pouco, enchi um balde velho que estava caído no mato e voltei correndo para o curral. O boi bebeu, devagar no começo, depois com mais vontade, a língua grossa empurrando a água. E eu fiquei ali de joelhos no chão barrento, segurando o balde, com as mãos tremendo de cansaço e de alguma coisa que eu não saberia nomear naquele momento, mas que mais tarde eu reconheci como propósito. Quando me levantei, estava encharcada de suor. A blusa colada nas costas, os joelhos sujos de barro vermelho, o cabelo grudado na testa. Olhei em volta e enxerguei tudo de uma vez. A casa destruída, o mato tomando o terreiro, o galpão com a porta caída, o chiqueiro vazio com a cerca rompida, o galinheiro sem galinha nenhuma, o poço tampado com uma tábua podre. Era devastação. Era o retrato do abandono. E de longe, da estradinha de chão que passava na frente da propriedade, eu ouvi risadas. 3 homens tinham parado uma caminhonete velha e estavam encostados na carroceria me olhando. Um deles tinha um chapéu de palha e palito na boca. Outro segurava uma garrafa de refrigerante. O terceiro era mais novo, devia ter uns 18 anos. "É a herdeira!" o do chapéu gritou, com um sorriso largo e sem simpatia nenhuma. "Chegou para salvar a terra maldita!" Os outros 2 riram. "Mulher sozinha naquele chão." O do refrigerante falou, mais para si mesmo, mas alto o suficiente para eu ouvir. "Não dura nem um mês." Eu os olhei por um segundo. Não respondi. Virei as costas e fui em direção à casa. Ouvi mais uma risada atrás de mim. Depois o barulho da caminhonete arrancando. Subi os degraus da varanda devagar, testando cada um com o peso do pé antes de confiar. O segundo degrau cedeu, mas segurou. Empurrei a porta. Não estava trancada. A fechadura estava quebrada. E entrei na casa do tio-avô Sebastião pela primeira vez. Cheirava a fechado, a madeira velha, a terra. A luz entrava pelas frestas das janelas em raios finos, cheios de poeira em suspensão, como se o tempo dentro daquela casa tivesse parado e estivesse esperando por alguma coisa. Fui de cômodo em cômodo, sala com móveis cobertos de poeira, uma cadeira de balanço velha, um terço pendurado na parede, cozinha com fogão a lenha, prateleiras com latas de mantimento vazias, um prato e uma xícara na pia, como se alguém houvesse comido e lavado e saído sem voltar. 2 quartos pequenos, um deles com uma cama de madeira e colchão de palha ainda com lençol, a foto emoldurada de uma mulher jovem na parede. Quem era, eu não sabia. No último cômodo, uma espécie de escritório ou depósito. Uma mesa com papéis empilhados, caixas, ferramentas enferrujadas, sacos de semente mofados. Sentei na cadeira diante da mesa e fiquei olhando tudo aquilo. Lá fora, o vento balançou o capim alto do terreiro com um som seco e longo, como um suspiro. O sol já estava mais alto e o calor entrava pelas frestas com vontade. Em algum lugar atrás da casa, um pássaro gritou uma vez só e ficou quieto. Pensei no Geraldo. Pensei no Ezequiel. Pensei nos 6 anos de quarto de pensão, joelho doendo, chão alheio. E então, pela primeira vez em muito tempo, não pensei em desistir. Pensei em água. Pensei em comida. Pensei no boi no curral que ainda precisava de mais água, que precisava de pasto, que precisava de alguém que não virasse as costas para ele. Me levantei, dobrei as mangas da blusa até o cotovelo e fui. Tinha trabalho a fazer. Passei os primeiros 3 dias sem dormir direito. Não era medo, não era insônia de preocupação. Era o tipo de cansaço que não deixa a gente descansar de verdade. Aquele que vai entrando nos ossos e fica ali, pulsando. De dia eu trabalhava até o sol baixar. De noite eu deitava no colchão de palha, com o corpo doendo em lugares que eu não sabia que existiam. Ouvia o cerrado fazer seus barulhos noturnos. O sapo, o grilo,
o vento no capim, algum bicho passando perto da cerca, e ficava olhando para o teto de madeira escura, pensando em tudo ao mesmo tempo. O boi, que eu passei a chamar de Barroso, por causa da cor de barro avermelhado do couro, foi melhorando devagar. No segundo dia, ele já ficava de pé por mais tempo. No terceiro, comeu um punhado de capim que eu cortei na beira do terreiro com uma foice enferrujada que achei no galpão. Ele me olhava com aqueles olhos grandes e tranquilos enquanto eu trabalhava, como se estivesse me acompanhando. Animais fazem isso. Eles sentem quando alguém está do lado deles de verdade. Além do Barroso, encontrei mais vida naquela terra do que eu esperava. No terceiro dia, explorando o fundo da propriedade onde o mato estava mais alto, topei com 3 cabras magras presas num cercado improvisado de estacas e arame farpado. Alguém havia as colocado ali e esquecido ou abandonado, e elas haviam sobrevivido, comendo o que o cerrado oferecia dentro daquele quadrado pequeno. Estavam com sede, com fome de coisa melhor, mas vivas, teimosas como cabra é. Consertei o cercado, abri um caminho até a nascente que ficava nos fundos, uma mina d'água fina que brotava entre pedras cobertas de musgo verde escuro, a coisa mais bonita que eu vi naqueles primeiros dias. E as cabras foram bebendo uma por uma com aquela seriedade que animal tem quando faz coisa importante. Também havia uma cadela. Apareceu no final do segundo dia, saindo devagar debaixo da varanda, como se tivesse esperando eu provar que não ia embora antes de se apresentar. Miúda, pelagem caramelo com manchas brancas, costelas visíveis, um olho meio fechado de alguma inflamação velha. Ficou me olhando da distância com aquela postura de bicho que apanhou. Corpo baixo, rabo enrolado, cabeça virada de lado. Joguei um pedaço de biscoito na direção dela. Ela esperou eu virar as costas para pegar. Chamei ela de mansa, porque era o que ela precisava ser depois do que quer que tivesse passado. No quarto dia, ele apareceu. Eu estava na varanda cedo tomando café. Café de verdade, que havia comprado no mercadinho da cidade no segundo dia, fazendo a pé o caminho de 4 quilômetros de estrada de chão, porque não tinha outra forma. Quando ouvi o barulho de uma caminhonete nova entrando pelo portão que eu havia consertado com arame e madeira nova. Era uma caminhonete branca, grande, com pneus altos e para-choque cromado que brilhava no sol da manhã. O tipo de veículo que faz questão de mostrar que custou caro. O homem que desceu era mais ou menos da minha idade, talvez uns 5 anos mais velho. Alto, ombros largos, calça de tecido bom, bota de couro genuíno, chapéu de fazendeiro que não era enfeite. Era o chapéu de quem manda. Tinha um bigode bem aparado, mãos grandes e um jeito de andar que eu reconheci imediatamente. O jeito de quem entra em qualquer lugar achando que o lugar já é dele. Dona Elisa? Ele chamou ainda à distância, com voz de quem está acostumado a ser ouvido sem precisar gritar. Sou eu, respondi, sem levantar da cadeira. Ele subiu os degraus da varanda com aquele sorriso fácil que homem rico tem quando vai negociar com quem não tem opção. Estendeu a mão. Valdemar Rios. Tenho terras aqui na região. Apertei a mão dele, firme. Olhei nos olhos. Eu sei quem o senhor é. Ele não se incomodou. Pegou a outra cadeira da varanda, a única outra cadeira, uma banqueta de 3 pernas que eu havia consertado com um prego, e sentou sem ser convidado. A senhora tomou uma decisão corajosa vindo para cá, ele disse, olhando em volta com aquele jeito calculado de quem está avaliando e não quer que pareça que está avaliando. Terra difícil, histórico difícil. Eu sei. As dívidas são reais, dona Elisa. 58 mil reais em 90 dias é muita coisa para quem não conhece o negócio rural. Eu sei disso também. Ele me olhou um segundo, ajustou o chapéu. Eu tenho uma proposta melhor do que a que o cartório te informou. Ele tirou um envelope do bolso da camisa e colocou na pequena mesa entre nós.
42 hectares, dívidas quitadas, mais 15 mil reais para a senhora ir embora com dignidade. É uma oferta justa. Eu olhei para o envelope. Não toquei nele. 15 mil reais. Para mim, naquele momento, 15 mil reais era mais dinheiro do que eu havia juntado em 3 anos de diária. Era muito. Era tentador de um jeito que doía um pouco reconhecer. Mas teve uma coisa que ele disse que ficou na minha cabeça: ir embora com dignidade. Ele havia assumido que eu iria embora. Havia chegado aqui não para negociar, mas para formalizar uma saída que ele já tinha como certa. Para ele, eu era só um obstáculo temporário. Uma viúva sem recursos que haveria de entrar em razão assim que visse os números na frente. O senhor já esteve nessa propriedade antes? Perguntei. A pergunta o pegou de lado. Algumas vezes. Conhecia o Sebastião. E o senhor sabe o que ele fazia aqui? Por que a terra tem essa fama que tem? Outra pausa. Menor que a primeira, mas eu peguei. O Sebastião era um homem excêntrico, ele disse com cuidado. Tinha ideias que não combinavam com o jeito que o negócio rural funciona aqui na região. Que tipo de ideias? Dona Elisa. Ele mudou o tom, ficou mais direto. A senhora veio de longe, está sozinha. Não conhece ninguém aqui. Não tem experiência com terra. As dívidas vencem em menos de 90 dias. Eu tô te oferecendo uma saída honesta. Peguei meu café. Tomei um gole. Devagar. Eu ouço o senhor, disse. Mas por enquanto eu não tenho interesse em vender. O sorriso dele não sumiu completamente, mas mudou. Ficou mais fino, mais avaliador. Era o sorriso de quem foi contrariado e está decidindo se é inconveniência ou problema. A senhora vai mudar de ideia, ele disse levantando. Quando a seca apertar de verdade, quando o dinheiro acabar, quando a solidão bater, a senhora vai mudar de ideia. Todo mundo muda. Talvez, concordei. Mas hoje não. Ele desceu os degraus, foi até a caminhonete, abriu a porta. Antes de entrar, virou e me olhou uma vez mais. Não era ameaça aberta, era só aquele olhar de quem sabe esperar. O envelope fica com a senhora, disse, caso mude de ideia. A caminhonete foi embora, levantando poeira vermelha. Eu fiquei olhando até sumir na curva. Mansa saiu debaixo da varanda e ficou do meu lado, olhando na mesma direção. Coloquei a mão na cabeça dela, devagar, e ela deixou. Pela primeira vez, desde que havia aparecido, ela deixou. Peguei o envelope e guardei na lata de biscoito vazia, onde eu guardava os documentos do cartório. Não joguei fora, não abri de novo, só guardei. Aquela noite foi a primeira em que eu ouvi o galpão. Não era um barulho exato, era mais uma ausência de barulho. Um silêncio específico que vinha daquele lado do terreiro, diferente do silêncio do resto. Como se o galpão guardasse ar parado dentro dele. Como se respirasse de um jeito diferente. Eu havia entrado no galpão brevemente no primeiro dia. Havia visto ferramentas velhas, sacos rasgados, uma carroça sem roda. Não havia prestado atenção no assoalho. Não havia prestado atenção em nada além do que era urgente. Mas naquela noite, deitada no colchão de palha com a Mansa enrolada nos meus pés, eu fiquei pensando no galpão, no silêncio que vinha de lá. Em por que um lugar vazio e abandonado produzia aquela sensação específica de coisa que espera. Levantei 3 vezes para ir ao banheiro naquela noite. O banheiro era uma casinha de madeira nos fundos, com porta que não fechava direito. E nas 3 vezes eu parei no terreiro e olhei para o galpão. Na terceira vez, era perto de 2 da manhã. A lua estava alta e cheia, aquela lua do cerrado que ilumina tudo com uma claridade fria e honesta. O galpão ficava ali, porta caída encostada na parede, interior escuro. E do escuro dentro do galpão, eu ouvi um barulho. Não era animal, não era vento, era um barulho seco, uma vez só, como de madeira batendo contra madeira. Uma vez e depois, nada mais. Minha mão apertou a porta do banheiro atrás de mim. O coração disparou sem avisar.
Fiquei parada no terreiro iluminado pela lua, olhando para o buraco escuro da entrada do galpão, esperando. Nada. A mansa havia chegado ao meu lado sem eu perceber e ficou olhando na mesma direção, as orelhas eretas, o corpo tenso. Mas ela não latiu, não arrepiou, só ficou olhando, como se estivesse reconhecendo alguma coisa. Fui dormir sem entrar no galpão, mas passei o resto da noite acordada, ouvindo o cerrado respirar lá fora, pensando em madeira batendo contra madeira no escuro. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que eu não sabia que ainda tinha dentro de mim. Tomei café, cuidei do Barroso e das cabras, botei comida para mansa com as cascas de mandioca que havia sobrado do jantar. Depois, peguei a lanterna pequena que trazia na bolsa desde São Paulo e fui até o galpão. À luz do dia, com o sol entrando pela porta caída e pelas frestas do telhado, o lugar parecia menor e menos ameaçador. Cheirava a terra e a mofo e a madeira velha. Fui examinando o chão. Chão de madeira, tábuas grossas escurecidas pelo tempo. Foi então que percebi. No canto esquerdo do fundo do galpão havia um lugar onde as tábuas do assoalho tinham uma cor diferente. Não muito diferente. Você precisava estar procurando para notar, mas eram mais claras, como se tivessem sido trocadas há menos tempo que o resto. 4 tábuas, formando um quadrado de mais ou menos 1 metro por 1 metro. Ajoelhei, passei a mão. As tábuas não tinham prego aparente. Tentei levantar uma delas com os dedos e ela soltou com facilidade. Estava encaixada, não pregada. Levantei as 4 tábuas uma por uma e as coloquei de lado. Embaixo havia terra batida. E enfiado na terra, com a tampa quase nivelada com o chão, havia um cofre, pequeno de metal escuro, o tipo antigo com fechadura de chave, coberto de terra, mas intacto. Fiquei olhando para ele por um tempo longo. Lá fora, o vento passou pelo capim e fez aquele som seco de sempre. O Barroso mugiu uma vez no curral. A mansa latiu lá longe, perto da cerca. Minhas mãos estavam tremendo quando me abaixei e passei os dedos na borda do cofre. Ele estava trancado. Passei o dia inteiro com aquele cofre na cabeça. Não tentei arrombar, não tentei forçar. Tinha alguma coisa naquilo que pedia respeito. O jeito que estava enterrado, as tábuas encaixadas por cima com tanto cuidado, o tempo que alguém havia levado para esconder daquele jeito. Forçar pareceria errado, como abrir a carta de alguém antes de ser convidada. Cobri o cofre de volta com as tábuas, saí do galpão e passei o restante da manhã trabalhando. Tinha cerca para consertar no lado norte da propriedade, onde o arame havia cedido e aberto uma passagem larga o suficiente para um boi passar. E o Barroso havia passado, inclusive, e eu tive que ir buscá-lo no pasto abandonado do lado de fora, com uma corda que amarrei no pescoço dele e muita paciência. Ele veio manso, como se entendesse que eu estava mais irritada comigo mesma do que com ele. Trabalhei a manhã inteira com o sol batendo nas costas, o suor escorrendo pelo pescoço, os dedos arranhando no arame farpado. Aprendi a usar alicate de bico com o Geraldo, anos atrás, quando a gente tinha uma casinha com quintal nos fundos de Palmas, e ele insistia em fazer tudo sozinho. Aprendi porque ficava do lado vendo e acabava metendo a mão. Aprendi porque é assim que se aprende coisa de verdade. Enquanto trabalhava, ficava pensando no tio-avô Sebastião. O que eu sabia dele era pouco e torto. Minha mãe mencionou o nome uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, numa conversa com uma tia que parou assim que eu entrei na cozinha. A tia havia dito: aquele homem sempre foi diferente, Yolanda, nunca foi da família de verdade. E minha mãe respondeu com um silêncio que eu reconhecia. O silêncio de quem concorda, mas não quer dizer em voz alta. Homem diferente. O que isso significava no interior do Maranhão, nos anos 70, 80, podia significar muita coisa. Podia significar tudo. O Dirceu havia dito que ele viajava e voltava com animais doentes. O Dr. Tibério havia dito que ele tinha ideias que não combinavam com o jeito que o negócio rural funcionava. O Valdemar havia dito,
com aquele cuidado de quem escolhe as palavras, que ele era excêntrico. Nenhum deles havia dito nada de concreto. E essa ausência de concreto, essa lacuna bem ajeitada, bem arrumada, começou a me parecer mais importante do que qualquer coisa que haviam dito. A chave apareceu naquela mesma tarde, como se estivesse esperando eu estar pronta. Eu estava limpando o quarto que havia decidido ocupar. O menor dos dois. Aquele sem a foto da mulher na parede, porque o outro me dava um desconforto que eu não queria examinar de perto, quando movi a cama de madeira para varrer embaixo. Presa entre a madeira do estrado e a parede, havia uma fita de couro dobrada. E pendurada na fita de couro, uma chave pequena de metal escurecido. Fiquei olhando para ela na palma da mão. Era velha, mas não enferrujada. Estava conservada, como se tivesse sido guardada com intenção. No couro da fita, alguém havia gravado 3 letras com uma faca ou prego. ERF, Elisa Raimunda Ferreira. Meu nome. O chão pareceu mover um pouco embaixo dos meus pés. Não literalmente, mas aquela sensação de quando algo grande se encaixa e o mundo reajusta levemente a posição. Segurei a cama para não perder o equilíbrio. Ele sabia meu nome. O tio-avô Sebastião, que eu nunca havia encontrado, com quem eu nunca havia trocado uma palavra, havia gravado meu nome numa fita de couro e escondido a chave do cofre embaixo da cama de um quarto que ele sabia que eu escolheria. Como ele sabia que eu escolheria este quarto e não o outro? Essa pergunta me acompanhou até o galpão. O cofre abriu com um clique limpo, sem resistência, como se a fechadura estivesse nova. Dentro havia 3 coisas. A primeira era um maço de documentos dobrados, papéis velhos, alguns amarelados, alguns mais novos, presos com um elástico que se desfez quando toquei. Documentos da terra, registros, alguns em papel timbrado de órgãos que eu não reconhecia. A segunda era um caderno de capa preta, tamanho médio, páginas cheias de letra miúda e inclinada escrita a lápis. Desgastado nas bordas, com manchas que podiam ser água ou barro, ou as duas coisas. A terceira era uma carta. Envelope fechado, meu nome escrito na frente com a mesma letra trêmula do cartório. Sentei no chão do galpão com os 3 itens no colo. A luz da tarde entrava pelas frestas do telhado em faixas douradas cheias de poeira. Lá fora, o cerrado estava quieto naquele silêncio pesado das 3 da tarde, quando até os pássaros descansam do calor. Abri a carta primeiro. Elisa, se você está lendo isso, então chegou. Eu sabia que chegaria, não porque sou adivinho, nunca fui, mas porque te acompanhei de longe por muitos anos e aprendi a reconhecer em você a mesma coisa que vi em mim quando era mais novo, a incapacidade de virar as costas para coisa que precisa de alguém. Você não me conhece, tudo bem, eu conheço você melhor do que imagina, e um dia, quando ler o caderno, vai entender como. Preciso te contar o que esta terra é de verdade, não o que dizem, não a fama que construíram sobre ela. E foi construída, Elisa, tijolo por tijolo, por gente que tinha interesse em que ninguém ficasse aqui. Esta terra não é amaldiçoada. Nunca foi. Por 43 anos, esta propriedade foi um refúgio. Recebi aqui animais que ninguém mais queria. Animais doentes, maltratados, confiscados de situações que a lei começava a chamar de crime, mas que a fiscalização ainda não alcançava no interior do Maranhão. Bovinos, caprinos, aves, uma onça parda filhote que chegou num saco de estopa com 3 costelas quebradas e que eu criei com uma madeira durante 4 meses até ela poder ser transferida para um instituto em Belém. Fiz isso sozinho, com poucos recursos e menos reconhecimento ainda. A região não entendia. O Valdemar Rios nunca entendeu. E nunca vai entender, porque o que eu fazia aqui contradizia o que ele faz nas terras dele, e essa contradição o incomodava mais do que qualquer lei. Ele vai aparecer logo depois que você chegar. Vai oferecer dinheiro, vai parecer razoável. Não é. Nos documentos você vai encontrar tudo.
o histórico da propriedade, as parcerias que estabeleci com institutos de pesquisa e proteção animal ao longo dos anos e, preste atenção nisto, o registro de uma nascente subterrânea que foi mapeada em 1987 por um geólogo de Brasília e nunca tornada pública. A nascente abastece o lençol freático de 3 propriedades vizinhas, incluindo as terras do Valdemar. Ele sabe disso. Por isso quer esta terra, não pelo pasto, não pelos hectares, pela água. No cerrado que está secando, Elisa, água vale mais do que ouro. Você vai passar por dificuldades, vai querer desistir, provavelmente mais de uma vez. O que posso te dizer é o que aprendi em 43 anos aqui. Esta terra responde a quem não desiste dela. Não de forma mágica, de forma real, concreta, com trabalho e tempo. O caderno tem tudo o que eu aprendi. Lê com calma. Há uma última coisa que preciso te dizer, e é a mais difícil. Você vai encontrar nos documentos o nome da sua mãe e vai entender uma coisa que ela nunca te contou. Não te antecipo porque não é meu lugar. É dela, mesmo que ela já não esteja aqui para dar. Mas é importante que você saiba. Muda o sentido de muita coisa. Cuida da terra, Elisa. Cuida dos animais. E cuida de você. Seu tio-avô, Sebastião, dobrei a carta com cuidado e fiquei quieta. Lá fora o vento passou e o capim balançou, aquele som seco e longo que eu já havia começado a reconhecer como a respiração da terra. O Barroso mugiu uma vez lá no curral. A mansa latiu longe, na direção do rio. Peguei os documentos e comecei a folhear devagar. Eram muitos. Registros de animais, recebidos e transferidos, datas, espécies, procedências. Havia nomes de institutos em Belém, em São Luís, em Brasília. Havia cartas de pesquisadores. Havia fotos antigas, preto e branco, de um homem magro, de óculos grossos, ao lado de animais que eu não esperava ver. Uma anta filhote, um tamanduá, aquela onça parda que ele mencionou na carta. Foto tirada de longe, mas nítida o suficiente para ver o homem com a mamadeira e o filhote agarrado no colo dele como gato. Era real. Tudo era real e documentado e havia sido feito em silêncio, sozinho, por décadas. Então, encontrei o laudo do geólogo. Papel timbrado, 1987, linguagem técnica que eu entendi pela metade. Mas entendi o suficiente. A nascente subterrânea estava mapeada. Havia coordenadas, havia estimativa de vazão. E havia uma nota à mão no rodapé, com a letra do Sebastião. Valdemar sabe desde 1991. Tentou comprar 3 vezes. Nunca vou vender. Peguei o caderno por último. Abri na primeira página. A letra era a mesma da carta. Miúda, inclinada, escrita a lápis, com aquele traço firme de quem escreve devagar e com atenção. A data na primeira entrada era de março de 1979. Chegou hoje uma bezerra com as patas dianteiras em estado lastimável, trazida por um vaqueiro que preferiu não dar o nome. Disse que o patrão mandou matar, mas ele não conseguiu. Trouxe até mim. Não sei se vou conseguir salvar as patas, mas vou tentar. Fechei o caderno. Não porque não queria ler, mas porque precisava de um momento. Fiquei sentada no chão do galpão com a luz dourada da tarde nas mãos, com o cheiro de terra e madeira velha ao redor, com o peso daqueles papéis no colo. E senti alguma coisa se mover dentro de mim. Não era emoção exatamente, era mais profundo que emoção. Era reconhecimento. Aquele homem havia passado a vida fazendo em silêncio o que ninguém pedia, o que ninguém reconhecia, o que ia contra a maré de tudo ao redor. Havia documentado cada animal, cada chegada, cada partida, cada cura e cada morte, com a disciplina de quem sabe que testemunhar também é uma forma de respeito. E havia deixado tudo isso para mim que esfregava chão alheio e dormia em quarto úmido e havia aprendido a não esperar mais nada de lugar nenhum. Por que eu? A resposta estava nos documentos, eu sabia.
Estava no nome da minha mãe que ele havia mencionado. Estava em alguma dobra da história da família que eu não conhecia e que estava esperando por mim ali, naquele maço de papéis velhos. Mas isso podia esperar mais um pouco. Primeiro, eu precisava entender o que o Valdemar Rios realmente queria. E precisava entender antes que os 90 dias acabassem. Me levantei, sacudi a poeira da roupa e guardei tudo de volta no cofre, menos o caderno que levei comigo. Recoloquei as tábuas do assoalho. Saí do galpão com o caderno debaixo do braço e a cabeça cheia de perguntas que ainda não tinham forma direito. O sol estava baixando no horizonte do cerrado, daquele jeito lento e solene que o sol do interior tem, como se também ele levasse a sério o fim do dia. O céu ficou laranja, depois vermelho, depois roxo nas bordas. O capim alto do terreiro pegou aquela cor dourada que faz a coisa mais comum parecer sagrada. Parei no meio do terreiro e olhei tudo aquilo. 42 hectares de terra que um homem havia usado para salvar o que o mundo havia decidido descartar. Pensei no Barroso no curral, nas 3 cabras na nascente, na mansa debaixo da varanda, em todos os animais que haviam passado por aqui ao longo de 43 anos e ido embora curados, ou morrido aqui tendo sido cuidados até o fim. Pensei em mim mesma chegando de ônibus, com uma mala de lona e um café frio, sem dinheiro, sem plano, com apenas aquela batida surda no peito dizendo que eu precisava vir. E pela primeira vez desde que o Geraldo morreu, pela primeira vez em 7 anos, eu senti que estava no lugar certo. Não que fosse fácil, não que eu soubesse o que fazer, mas que era o lugar certo, do jeito que a gente sabe que uma roupa serve antes mesmo de olhar no espelho. Entrei na casa, acendi o lampião a querosene que havia encontrado na cozinha e abri o caderno na primeira página. Tinha muita coisa para aprender, e 90 dias não eram muitos. O Cerrado tem um jeito de testar a gente, não de uma vez, não com uma pancada só. Ele vai testando devagar, dia após dia, como água que cava pedra, não pela força, mas pela persistência. Vai tirando o que é frágil aos poucos, e o que sobra depois é outra coisa, mais dura, mais honesta, mais parecida com a própria terra. Eu aprendi isso nas semanas que se seguiram à descoberta do cofre. Li o caderno do Sebastião inteiro em 3 noites, à luz do lampião, com a mansa aos meus pés e o cerrado fazendo seus barulhos lá fora. Era uma leitura que exigia pausa, não porque a letra era difícil, mas porque cada página pesava. 43 anos de anotações sobre animais que chegavam destruídos e saíam de lá inteiros, ou não saíam. E ele registrava as mortes com o mesmo cuidado das curas, porque achava que morrer cuidado também merecia testemunha. Havia técnicas ali que eu fui aprendendo, como tratar ferida infeccionada com recursos simples, como alimentar animal debilitado sem sobrecarregar o sistema, como reconhecer os sinais de que um bicho desistiu, e como às vezes, com paciência e presença, fazer ele mudar de ideia. Havia também nas margens de algumas páginas anotações diferentes, menores, mais apertadas, como se fossem pensamentos que ele não havia planejado escrever, mas que escaparam assim mesmo. Numa delas, na margem de uma página de setembro de 1994, encontrei isso. A Yolanda foi embora definitivamente. Levou a menina. Não me procure mais, foi o que disse. Respeito. Mas a menina tem os olhos dela e o jeito dela de não largar o que pegou. Um dia vai precisar de um lugar assim. Vou deixar preparado. A Yolanda era minha mãe. Fiquei olhando para aquela linha por um tempo longo. O lampião chispou uma vez, como se protestasse contra o silêncio. Minha mãe havia conhecido o Sebastião. Havia estado aqui, nesta terra, e havia ido embora e nunca mencionado. E ele havia ficado sozinho, sem família, sem reconhecimento, guardando um lugar para mim durante décadas antes de me conhecer. O nome da minha mãe aparecia mais vezes no caderno, sempre nessas margens, sempre naquele tom de quem menciona sem querer,
mas não consegue não mencionar. Ela havia vivido aqui por um tempo quando era jovem, anos 70, antes de eu nascer. Havia trabalhado com ele no cuidado dos animais. Havia ido embora por razões que o caderno não explicava inteiro, só insinuava. Ela nunca aceitou a solidão daqui. Precisava de movimento, de cidade, de gente. Eu precisava de silêncio. Não tinha como ser diferente. Minha mãe havia morrido quando eu tinha 32 anos, de derrame, rápido demais para dar tempo de conversa. Eu havia ficado com aquela sensação de gaveta fechada que nunca se abre, coisas que ela não disse, histórias que ela não contou, um passado que eu conhecia pelos pedaços que ela havia escolhido mostrar. Agora eu entendia que havia um pedaço grande que ela havia guardado aqui, nesta terra, neste homem que eu nunca conheci e que passou 43 anos esperando que eu aparecesse. Foi na 5ª semana que a coisa ficou séria. A seca chegou de verdade. Não que não fizesse calor antes. Fazia aquele calor de cerrado que gruda na pele e não larga. Mas na 5ª semana, o céu ficou de um azul específico, duro e sem nuvem nenhuma, que os antigos reconhecem como sinal de tempo longo sem chuva. A nascente nos fundos reduziu o fio d'água pela metade. O capim do pasto secou mais rápido do que eu conseguia manejar. E o Barroso adoeceu de novo. Não era a mesma coisa de quando cheguei. Não era fome nem desidratação. Era outra coisa, mais funda. Ele ficava parado no canto do curral com a cabeça baixa, recusava comida, bebia pouco. Os olhos haviam perdido aquela resignação tranquila e ganhado um brilho opaco que me assustava mais. Eu li o caderno do Sebastião em busca de alguma coisa parecida. Encontrei uma entrada de 1988 com sintomas similares. Ele havia descrito como tristeza animal, que não é metáfora, é coisa real. Bicho que perdeu parceiro de curral ou foi separado de manada pode adoecer de luto do mesmo jeito que gente. O Barroso havia sido o único sobrevivente de um rebanho. Havia ficado sozinho por meses antes de eu chegar. Estava sozinho ainda. Eu havia resolvido a fome e a sede, mas não havia resolvido a solidão. Passei a ficar mais tempo no curral. Levava o caderno, sentava numa pedra e lia em voz alta. Não para ele me ouvir necessariamente, mas porque percebi que ele ficava mais quieto quando havia voz humana no ar. Às vezes não lia, só ficava ali conversando, contando besteira, falando do tempo, dos documentos, das cabras. Ele me ouvia com as orelhas viradas na minha direção e aquela expressão bovine, de concentração, que parece deboche, mas não é. Melhorou. Devagar, mas melhorou. Mas enquanto eu cuidava do Barroso, os outros problemas foram se acumulando. O dinheiro estava acabando. Havia chegado com pouco e havia gastado em comida, em material de cerca, num saco de ração que comprei fiado no mercadinho da cidade com a promessa de pagar no fim do mês. O fim do mês chegou e eu não tinha como pagar. O dono do mercadinho, um senhor gordo de chinelo que se chamava Benedito, não disse nada. Só anotou no caderno com aquele silêncio de quem sabe que o crédito tem limite. Fui a pé até a cidade 2 vezes naquela semana tentar resolver alguma coisa. Na primeira vez, fui no Banco Rural perguntar sobre refinanciamento da dívida. O gerente me atendeu com aquela delicadeza de quem não quer dizer não, mas vai dizer. Explicou que sem garantia real, sem renda comprovada, sem fiador, não havia como renegociar. Disse isso 3 vezes com palavras diferentes, como se fosse ficar mais fácil de ouvir na terceira. Na segunda vez, fui no cartório falar com o Dr. Tibério. Perguntei se havia alguma forma de suspender o prazo, algum recurso legal, alguma coisa. Ele me olhou com uma expressão que misturava respeito e pena. O pior tipo de expressão, aquela que confirma que a situação é tão ruim quanto você pensava. A única coisa que pode parar o leilão é o pagamento, dona Elisa, ou uma ação judicial. Mas isso leva tempo e dinheiro que a senhora não tem. E se eu provar que a terra tem valor que não está sendo contabilizado,
Perguntei. Uma nascente subterrânea mapeada, por exemplo? Ele pausou. Onde a senhora viu isso? Nos documentos que o Sebastião deixou. Ele ficou quieto por um momento que foi longo demais para ser neutro. Então disse, escolhendo cada palavra: Eu recomendo à senhora guardar esses documentos em lugar seguro. Não disse mais nada. E o jeito que não disse mais nada me disse tudo. Voltei para a terra naquela tarde com o sol na nuca e a cabeça pesada de pensamento. A estrada de chão vermelho estava mais polveirenta do que nunca, a seca tendo tirado até a umidade que normalmente segurava o pó no lugar. Cada passo levantava uma nuvem fina que entrava na boca e nos olhos. O cerrado dos dois lados estava quieto demais. Aquela quietude de coisa que se recolhe quando o calor passa de um certo ponto. Faltavam 42 dias para o prazo. Tinha 58 mil reais de dívida. Tinha R$ 0 de solução. Sentei na beira da estrada, debaixo de um pé de buriti que fazia uma sombra magra e insuficiente, e fiquei olhando para o horizonte. O céu estava daquele azul duro, sem nuvem. Um gavião circulava alto, longe demais para ser ameaça, mas perto o suficiente para ser símbolo. Tirei o envelope do Valdemar da bolsa. Havia levado sem planejar, como quem carrega coisa que não quer, mas não consegue largar. Fiquei olhando para o meu nome escrito na frente. A proposta estava lá dentro, intacta, não assinada. 15 mil reais. Dívidas quitadas. Ir embora com dignidade. Pensei no quarto de pensão, no fogão de duas bocas, no chão alheio que eu havia esfregado por 6 anos. Pensei que 15 mil reais me davam talvez 2 anos de respiro antes de tudo voltar ao mesmo. A mesma diária, o mesmo cansaço, o mesmo encolher de vida. Mas pensei também no Barroso, nas cabras, na Mansa, no caderno de 43 anos do Sebastião, na nascente nos fundos que abastecia o lençol freático de 3 propriedades. Nos documentos que o Dr. Tibério havia me dito para guardar em lugar seguro, com aquele silêncio cheio de coisa por baixo. Pensei na linha do caderno. A menina tem os olhos dela e o jeito dela de não largar o que pegou. Guardei o envelope de volta na bolsa. Me levantei. E foi exatamente nesse momento que ouvi o grito. Era um som agudo, animal, que veio da direção da propriedade, não do curral, não da área dos fundos, mas do lado da nascente, alto o suficiente para carregar pelo cerrado quieto daquela tarde sem vento. Corri. 4 quilômetros de estrada de chão viram 15 minutos de corrida, com os pulmões queimando e os pés levantando poeira vermelha a cada passada. Entrei pelo portão sem diminuir o passo, atravessei o terreiro, contornei a casa e fui em direção à nascente, onde o mato era mais alto e a sombra das árvores criava uma penumbra que o sol do fim de tarde não alcançava. O que eu encontrei me parou no meio do passo. Havia 2 homens na nascente, homens que eu não conhecia, trabalhadores, pelo jeito da roupa, com botas de campo e facão no cinto. Um deles tinha uma pá. O outro estava agachado perto da pedra onde a água brotava, olhando para algo no chão. No chão, presa numa armadilha de arame que havia sido colocada entre as raízes, uma armadilha improvisada, mas cruel, daquelas que prendem a pata, estava a Mansa. Ela havia parado de gritar. Estava deitada de lado, a pata dianteira direita presa no laço de arame, olhando para mim com aqueles olhos de bicho que passou do pavor e chegou num lugar mais fundo, aquele lugar de espera que é o pior de ver num animal. O homem com a pá me viu e ficou de pé. A senhora não devia estar aqui, ele disse. Não era ameaça aberta, era aviso, que é pior. Algo em mim parou de tremer e ficou muito quieto. Saiam da minha propriedade, eu disse. A voz saiu firme. Eu não havia planejado isso. Ela simplesmente saiu assim, de um lugar dentro de mim que eu não sabia que existia até aquele momento. Os 2 homens se olharam. A senhora está entendendo errado. O segundo disse, mais suave, aquele tom de quem tenta acalmar antes de escalar. A gente estava só checando a nascente.
Trabalho de rotina. Checando com a armadilha de arame, silêncio. Saiam, eu repeti. Agora. Eles foram. Devagar, sem pressa, do jeito de quem vai, mas deixa claro que pode voltar. O primeiro passou por mim a menos de 1 metro e me olhou de um jeito que eu não vou descrever porque não precisa ser descrito. O tipo de olhar que mulher aprende a catalogar desde nova. Fiquei parada até o barulho dos passos deles sumir no mato. Então fui até a mansa. Ajoelhei no chão úmido ao lado dela. Passei a mão devagar no flanco dela, para ela me sentir antes de eu mexer na pata. Ela arfou, mas não se moveu. Examinei o arame. Não havia cortado fundo, mas havia apertado o suficiente para machucar. Tirei com cuidado, afrouxando devagar, falando baixinho enquanto trabalhava. Não palavras específicas, só o tipo de som que a gente faz quando quer dizer estou aqui, tá acabando, já passou. Quando o arame soltou, ela ficou quieta por um momento. Depois se virou, me lambeu a mão uma vez e encostou a cabeça na minha coxa. Fiquei ali até o sol desaparecer completamente atrás do cerrado. Naquela noite, sentada na varanda com o lampião apagado e o céu cheio de estrelas daquele jeito que só acontece longe de cidade, estrelas tão densas que parecem tinta derramada, tomei a decisão que eu havia estado evitando. Não ia vender. Não por teimosia, não por orgulho, mas porque havia entendido naquela tarde o que o Valdemar Rios realmente era e o que eu realmente era também. Ele era o tipo de homem que manda colocar armadilha na pata de uma cadela para mandar recado para uma mulher sozinha, que sorri na varanda e deixa envelope na mesa e, quando isso não funciona, manda homens com pá checar nascente em propriedade alheia, que usa o poder lento e silencioso de quem tem recurso contra quem não tem. E eu era a mulher que havia atravessado 4 quilômetros correndo para tirar um laço de arame da pata de uma cadela caramelo que havia chegado até mim com o corpo baixo e o rabo enrolado e havia decidido, a custo, que eu era de confiança. Não ia abandonar isso, mas precisava de ajuda e precisava aceitar que precisava, que é a parte mais difícil para quem passou anos aprendendo a não precisar de ninguém. Entrei. Peguei o caderno do Sebastião e abri nas últimas páginas, as mais recentes, escritas talvez 1 ou 2 anos antes de ele adoecer. Havia nomes ali, pesquisadores, professores, gente de instituto que havia trabalhado com ele ao longo dos anos. Endereços de e-mail escritos à mão. Porque o Sebastião havia aprendido e-mail tarde, mas havia aprendido. E havia anotado tudo no caderno, como anotava tudo. E via também, na última página, um nome sublinhado 2 vezes, com uma nota ao lado, em letra um pouco mais trêmula que o resto, escrita provavelmente nos últimos meses de saúde. Se precisar de um aliado na região, Dona Perpétua. Vive a 6 quilômetros, Estrada do Rio. Curandeira. Não tem medo de Valdemar Rios, a única pessoa da região que nunca teve. Li o nome 3 vezes. Então fechei o caderno, deitei no colchão de palha com a mansa encostada no meu lado. Ela havia dormido fora até aquela noite. E fechei os olhos. Faltavam 41 dias. Mas eu tinha um nome, tinha documentos, tinha uma nascente que valia mais do que qualquer um havia dito em voz alta. E tinha, finalmente, a clareza de quem não tem mais nada a perder, mas encontrou alguma coisa que vale a pena ganhar. Dona Perpétua morava onde a estrada de chão virava trilha. 6 quilômetros a pé numa manhã de cerrado com o sol ainda baixo e a mansa do meu lado. A pata enfaixada com um pano limpo, o passo ainda meio cauteloso, mas ela não ficou para trás. Bicho que decidiu que você é dele não fica para trás. A estrada do Rio era diferente das outras. Mais estreita, mais sombreada, com árvores que se fechavam por cima, formando um túnel torto e verde escuro. Cheirava diferente, mais úmido, mais fundo, aquele cheiro de terra que nunca seca completamente porque o lençol freático está perto. O tipo de cheiro que faz a gente respirar mais fundo sem perceber.
Encontrei a casa no fim da trilha, às margens de um riacho que corria quieto entre pedras cobertas de musgo. Era uma casa pequena de adobe, com paredes caiadas de branco que haviam ficado levemente amareladas pelo tempo. Telhado de palha bem feito, uma horta do lado de fora com ervas que eu reconhecia pela metade. Na varanda, numa cadeira de balanço que parecia tão antiga quanto ela, estava Dona Perpétua. Não sei que idade ela tinha. Podia ter 70, podia ter 90, daquele tipo de velha que o tempo foi esculpindo em vez de desgastando. Pele escura e enrugada como casca de pequi, cabelo branco preso alto, olhos pretos e vivos que me examinaram da cabeça aos pés antes de eu dar o segundo passo. "Eu sei quem você é", ela disse, antes que eu abrisse a boca. Parei. "A sobrinha neta do Sebastião", ela continuou, com aquela calma de quem anuncia coisa óbvia. "Ele me falou de você." "O senhor falou?" "Falou. Umas 2 semanas antes de ir para o hospital pela última vez, veio aqui tomar chá, ficou quieto um tempão olhando para o rio e então disse: 'Ela vai aparecer logo depois que eu for. Cuida dela no começo.' Fiquei olhando para ela sem saber o que dizer. Ela apontou para um banquinho de madeira ao lado da cadeira dela. 'Senta. Vou buscar café.' O café era escuro e doce e cheirava a cravo. Tomei devagar com as 2 mãos na xícara, enquanto a mansa ia farejar o perímetro da casa, com aquela seriedade investigativa que cachorro tem quando está avaliando território novo. Contei tudo para Dona Perpétua. Não planejei contar tudo. Comecei com o essencial, os documentos, a nascente, o Valdemar, a armadilha. Mas ela ficava me olhando com aquela expressão de quem está ouvindo, mas também está lendo alguma coisa por baixo das palavras. E fui falando mais do que havia planejado. Falei do Geraldo, do Ezequiel, do quarto de pensão, do caderno do Sebastião e do nome da minha mãe na margem das páginas. Ela não me interrompeu uma vez. Quando eu parei, o silêncio ficou por um momento. O riacho corria. Um pássaro que eu não conhecia cantou 3 notas e parou. "O Valdemar quer a nascente", ela disse, como se confirmasse coisa que já sabia. "Sempre quis. O Sebastião passou a vida inteira segurando essa terra por isso. Não só pelos animais, mas porque sabia que se o Valdemar pegasse a água, 3 comunidades que dependem desse lençol iam ficar a seco." 3 comunidades? Tem um assentamento a 8 quilômetros, 120 famílias. Tiram água do lençol. Tem o quilombo do Angico, mais para o norte. E tem a Vila do Rosário, que você passou na estrada. Ela balançou a cabeça devagar. O Sebastião nunca foi homem de discurso, mas era homem de clareza, sabia o que estava segurando. Processei isso em silêncio. "Por que o senhor nunca denunciou? Nunca foi público com os documentos?" "Porque documento sem poder não anda", ela disse simplesmente. "E porque aqui, denúncia feita errada não resolve, só acelera o problema. O Valdemar tem advogado em São Luís, tem político na mão, tem cartório no bolso." Ela me olhou. "Você reparou que o Dr. Tibério te disse para guardar os documentos em lugar seguro?" Reparei. "O Tibério é homem de lei que conhece o limite da lei. Ele te avisou o que pôde." Fiquei quieta, sentindo as peças se encaixando devagar, como aquelas fotografias que revelam a imagem aos poucos quando você mergulha no líquido certo. "Então o que eu faço?" perguntei. Dona Perpétua tomou um gole de café. Olhou para o rio. "Você tem os documentos, tem o laudo da nascente, tem 43 anos de registro do que aquela terra foi e do que ela pode ser de novo." Ela pausou. "E você tem algo que o Sebastião nunca teve." "O quê?" "Você não é homem sozinho no meio do cerrado que ninguém entende. Você é viúva que chegou sem nada e ficou." Ela me olhou de frente. "Isso conta história diferente. Isso move gente diferente." Não entendi imediatamente, mas guardei. Voltei para a terra naquela tarde com mais do que havia levado. Não era plano ainda, era direção.
que é o que a gente precisa antes do plano. Dona Perpétua havia me dado 3 coisas concretas além do café e da conversa. O primeiro era um nome: Professor Aldenir Souza, da Universidade Estadual do Maranhão, pesquisador de recursos hídricos que havia trabalhado com o Sebastião nos anos 90 e que ela ainda tinha contato. Homem que conhecia o laudo da nascente e conhecia o valor legal dele. O segundo era uma informação. Havia um prazo legal, pouco conhecido, que permitia suspensão temporária de leilão de terra rural quando havia contestação de interesse coletivo sobre recursos naturais. Não era garantia, mas era uma fresta. O terceiro era uma promessa simples, dita sem cerimônia, enquanto ela se levantava para se despedir. Quando precisar, manda chamar. Nos dias seguintes, trabalhei em 2 frentes ao mesmo tempo, do jeito que a gente trabalha quando o prazo aperta e não tem como dividir. Você vai fazendo as 2 coisas em paralelo e confia que o corpo aguenta. De dia, a terra. O Barroso estava melhor, comendo bem, ficando de pé por períodos mais longos. As cabras haviam ganhado algum peso com o acesso melhorado à nascente. A mansa andava quase normal, a pata cicatrizando bem. Consertei mais cerca, limpei o galinheiro antigo, plantei uma horta pequena nos fundos com sementes que Dona Perpétua havia me dado. Coentro, cebolinha, quiabo, maxixe. Coisas que dão rápido, que alimentam enquanto o resto não vem. E apareceu mais vida. Não sei se sempre esteve ali e eu não havia notado, ou se a terra foi respondendo ao cuidado, como o Sebastião dizia no caderno. 2 galinhas d'Angola que viviam no mato além da cerca passaram a aparecer toda manhã no terreiro. Um casal de siriemas que circulava pelo pasto. Uma família de tatus que havia feito tocas perto do galpão e que saíam de tardinha para fuçar o solo revolvido da horta. Comecei a entender o que o Sebastião havia construído aqui. Não era fazenda, era ecossistema. Era um lugar que havia aprendido, ao longo de décadas de cuidado, a receber o que chegava ferido. De noite, os documentos. Organizei tudo o que havia no cofre, separei por data, fotografei com o celular. O sinal era fraco, mas suficiente para tirar foto. Escrevi um resumo do que havia encontrado, com linguagem a mais clara possível, e mandei por e-mail para o professor Aldenir, usando o sinal da cidade, numa tarde que fui buscar mantimento. Ele respondeu em 2 dias. A resposta era longa, técnica em vários pontos, mas o essencial eu entendi sem dificuldade. O laudo de 1987 era juridicamente válido. A nascente configurava recurso hídrico de interesse coletivo. Havia precedente legal para contestação de leilão, e ele queria ver os documentos originais. Marquei encontro para a semana seguinte, mas antes do professor Aldenir chegar, o Valdemar voltou. Era noite de quarta-feira, quase 10 horas, quando ouvi o carro na estrada. Não entrou pela propriedade, parou na frente do portão. Fiquei parada na sala escura, com o lampião apagado, ouvindo. Bateu no portão 1 vez, 2. Dona Elisa. A voz era calma, quase amigável. Eu sei que a senhora está acordada. Não respondi. Eu vim conversar. Só conversar. A mansa estava do meu lado, o corpo rígido, um som baixo na garganta que não chegava a ser latido. Era aviso. Coloquei a mão nela, devagar. A senhora encontrou os documentos do Sebastião, ele disse do outro lado do portão. Não era pergunta. Isso complica as coisas, eu entendo. Mas não muda a realidade dos números, dona Elisa. 58 mil reais em menos de 1 mês. Isso é muito real. Silêncio. Eu estou aumentando a proposta. 25 mil reais, dívidas quitadas, mais 6 meses de aluguel da terra para a senhora se organizar. É mais do que justo. Fui até a janela com cuidado, sem acender nada. Vi a silhueta dele do lado de fora do portão, a caminhonete branca atrás com os faróis apagados. Estava sozinho, aparentemente. Respirei fundo, abri a porta da frente e fui até o portão. Parei do lado de dentro com o arame entre nós. Ele me olhou,
Não havia sorriso desta vez. Os documentos do Sebastião incluem o laudo da nascente de 1987, eu disse. Estão fotografados e em posse de um pesquisador da UEMA desde ontem. Cópia também com uma terceira pessoa que o senhor não conhece. Não era verdade completamente. O professor ainda não havia recebido cópia física, mas havia recebido as fotos. E a terceira pessoa era o celular da dona Perpétua, onde eu havia mandado tudo por WhatsApp naquela tarde. Mas havia verdade suficiente na frase para ela ficar de pé. O Valdemar ficou quieto. Se essa nascente configurar recurso de interesse coletivo, continuei, e os registros do Sebastião mostrarem uso continuado de proteção ambiental por mais de 4 décadas, existe base legal para contestar o leilão. Meu advogado está avaliando isso. Não tinha advogado. Tinha o professor Aldenir, que havia mencionado a palavra precedente num e-mail. O silêncio que se seguiu foi o tipo que tem peso. Ele me olhou por um tempo e eu o olhei de volta, e nenhum dos dois disse nada. O cerrado estava quieto ao redor. Lá em cima, as estrelas estavam todas no lugar. A senhora está jogando num jogo que não conhece, ele disse por fim. Não era ameaça, era quase respeito, o pior tipo de respeito, aquele que vem junto com a certeza de que a outra pessoa vai perder do mesmo jeito. Pode ser, eu disse, mas eu tô jogando. Ele ficou mais um momento. Depois foi até a caminhonete, entrou e foi embora pela estrada de chão sem pressa. Eu fiquei parada no portão até as luzes desaparecerem na curva. Minha mão estava tremendo. Não de medo exatamente, de adrenalina, daquela que vem depois que o perigo passa, e o corpo se lembra que estava com medo, sem avisar você. Entrei, acendi o lampião, sentei na cadeira de balanço do Sebastião, que havia me apoderado sem cerimônia na segunda semana, e fiquei balançando devagar no escuro quente da sala, com a mansa nos meus pés e o cerrado respirando lá fora. Você está jogando num jogo que não conhece. Era verdade, eu não conhecia, mas havia aprendido alguma coisa esfregando o chão alheio por 6 anos. Aprendi que os jogos que a gente não conhece têm uma vantagem sobre os jogos que a gente conhece. A surpresa ainda é possível. Quem já perdeu tudo que tinha não tem medo do que pode perder. Tem medo diferente, o medo de não ter tentado. O professor Aldenir chegou numa sexta-feira, num carro pequeno com adesivo de universidade, acompanhado de uma aluna de mestrado chamada Fernanda, que carregava uma mochila cheia de equipamento de análise de campo. Eram pessoas de cidade acostumadas a campo, práticas, diretas, sem o tipo de julgamento que eu havia encontrado no banco, e às vezes na cidade. Passaram 2 dias na propriedade. Analisaram a nascente. Mediram a vazão, compararam com o laudo de 1987 e encontraram que a água não havia diminuído. Havia aumentado levemente, o que o professor disse ser consistente com a preservação do solo ao redor, que o Sebastião havia mantido sem desmatamento por décadas, enquanto as propriedades vizinhas foram sendo limpas. No segundo dia, o professor veio me achar no pasto onde eu estava consertando cerca e ficou do meu lado por um tempo sem dizer nada, olhando para o horizonte do cerrado. O Sebastião foi um homem à frente do tempo dele. Ele disse por fim: eu sei. O que ele construiu aqui tem valor científico, ambiental e legal, que vai muito além dos R$58 mil de dívida. Ele pausou. Vou entrar em contato com o Ministério do Meio Ambiente. Tem um programa de reconhecimento de reservas particulares do patrimônio natural. Se essa propriedade for reconhecida como RPPN, as dívidas podem ser objeto de renegociação diferenciada, e o leilão pode ser suspenso liminarmente. Eu o olhei. Quanto tempo isso leva? Mais do que 26 dias, provavelmente. Ficamos em silêncio. Mas, ele continuou, tem outra coisa. Mandei o caso para uma jornalista em São Luís que cobre meio ambiente. Colega de longa data. Ela ficou interessada na história. Que tipo de interesse?
Ele me olhou com aquela expressão de professor que está prestes a dizer algo que o aluno precisa ouvir, mas pode não querer. A história de uma viúva que chegou sozinha numa terra abandonada, descobriu 43 anos de trabalho de preservação escondido e está enfrentando um fazendeiro poderoso para manter a nascente que abastece 120 famílias de assentados. Ele fez uma pausa. Isso não é só notícia. Isso é o tipo de história que as pessoas precisam ouvir. Virei para o horizonte. O sol estava descendo, fazendo aquela coisa que faz no fim de tarde, pintando o cerrado de uma cor que não tem nome exato, entre dourado e cobre, que dura só uns 20 minutos antes de virar roxo e depois escuro. Pensei no Sebastião fazendo tudo aquilo sozinho por 43 anos, em silêncio, sem contar para ninguém, sem pedir reconhecimento, morrendo num hospital de cidade com a terra no nome e ninguém do lado. Pensei se ele teria querido isso, a história contada, o nome revelado, a luta tornada pública. Então lembrei de uma linha do caderno, escrita em novembro de 2003. Às vezes, penso que o maior erro que cometi foi achar que o silêncio era virtude. A terra não pede silêncio, a terra pede testemunha. Tudo bem, eu disse. Pode falar com a jornalista. A reportagem saiu 3 semanas depois, a 4 dias do prazo do leilão. Não era matéria pequena. Era a página inteira no caderno de meio ambiente do maior jornal do Maranhão, com foto da nascente, foto dos documentos do cofre, foto minha na varanda da casa com a Mansa no colo e o Barroso atrás. Desfocado, mas presente. O título dizia: A terra que um homem passou a vida salvando e a mulher que se recusou a deixar morrer. Não escrevi o título, mas quando li, precisei pausar um momento antes de continuar. O que aconteceu nos 4 dias seguintes aconteceu rápido demais para que eu conseguisse acompanhar em tempo real. Só entendi depois, olhando para trás. A reportagem foi compartilhada. Primeiro por grupos de meio ambiente, depois por professores, depois por gente comum, que não tinha nada a ver com cerrado ou nascente, mas tinha tudo a ver com história de pessoa que não desiste. O assentamento mandou representantes até mim. O Quilombo do Angico mandou uma carta assinada por 53 pessoas. Um advogado de São Luís, especializado em direito ambiental, entrou em contato, oferecendo trabalho pro bono. No 3º dia antes do leilão, o Ministério Público Estadual abriu procedimento administrativo sobre a nascente. No dia anterior ao leilão, o juiz da comarca assinou liminar, suspendendo o processo por 60 dias, enquanto o interesse coletivo fosse avaliado. Fiquei sabendo pela ligação do Dr. Tibério às 8 da manhã. Ele ligou, disse o que tinha que dizer e ficou quieto do outro lado. A senhora tem 60 dias, ele disse por fim. Use bem. Desliguei e fiquei parada na cozinha com o telefone na mão. O café estava esquentando no fogão a lenha, aquele cheiro forte e honesto que havia se tornado o cheiro da manhã para mim. Lá fora, o cerrado estava começando o dia com seus barulhos. O João de Barro trabalhando na cerca, as galinhas da Angola no terreiro, a Mansa latindo para algo no mato que provavelmente não era nada. Barroso mugiu uma vez no curral. Comprido, sonoro, o tipo de som que bicho grande faz quando está bem. Sentei no degrau da varanda e chorei. Não foi o choro elegante das histórias bonitas. Foi o choro feio de quem segurou muito tempo. Aquele que vem do fundo e arranha ao sair, que faz o corpo tremer e a garganta doer. Chorei pelo Geraldo, pelo Ezequiel longe, pelos 6 anos de chão alheio, pelo Sebastião que nunca conheci e que me conheceu mesmo assim, pela minha mãe e tudo que ela não contou. Pela Mansa com a pata no arame, pelo Barroso deitado no curral com os olhos resignados. Chorei por tudo que havia quase desistido de ser. A Mansa veio e encostou o focinho no meu joelho. Não fez mais nada, só ficou ali, presente, que às vezes é o suficiente. Não vou mentir dizendo que ficou fácil depois disso.
Os 60 dias foram de muito trabalho, de muita incerteza, de noites em que eu ainda acordava de madrugada com o estômago apertado, calculando possibilidades. O processo legal andou com a lentidão que lei tem quando não é urgente para quem decide o ritmo. Mas coisas foram acontecendo. O advogado pro bono encontrou, nos documentos do Sebastião, uma cláusula num dos empréstimos bancários que havia sido aplicada de forma irregular. Erro do banco. Não maldade intencional, mas erro que reduziu a dívida em quase 1/3 quando corrigido. O professor Aldenir mobilizou uma rede de pesquisadores que aprovou um projeto de pesquisa de longa duração, usando a propriedade como área de estudo. Projeto que vinha com contrapartida financeira modesta, mas real. O assentamento organizou um mutirão. Vieram num sábado 23 pessoas, com ferramentas e comida e disposição. Consertaram o telhado da casa, reformaram o galinheiro, ajudaram a limpar e ampliar o cercado das cabras, plantaram mais área de horta. Uma mulher chamada Neide, que tinha jeito de quem já plantou muito, ficou até o fim da tarde me ensinando sobre o solo do cerrado, com uma paciência que me fez pensar na minha mãe. No fim daquele sábado, com a tarde dourada e o terreiro cheio de gente e barulho pela primeira vez desde que eu havia chegado, parei no meio do pátio e olhei em volta. Era a mesma terra devastada que eu havia encontrado. Mesma casa, mesma cerca, mesmo cerrado ao redor. Mas havia algo diferente que não era visível exatamente. Era sentido. Como quando a temperatura muda antes da chuva e o corpo percebe antes dos olhos. Encontrei naquela noite a última entrada do caderno do Sebastião, escrita com letra mais trêmula que o resto, provavelmente nos últimos dias, antes de ir para o hospital. Sem data. Não consegui fazer tudo o que queria, mas fiz o suficiente para deixar lugar para quem vier depois. Acho que é isso que se pede de uma vida, não completar, mas continuar, não resolver, mas preservar. A terra vai durar mais do que a gente. O que plantamos nela também. Fechei o caderno com cuidado. Coloquei sobre a mesa ao lado do lampião. A mansa dormia nos meus pés. Lá fora, a Barroso estava no pasto. Eu havia aberto o curral para pasto mais amplo naquela semana e ele havia saído devagar, com aquela cautela de quem não acredita que o espaço é real até testar. Ficou no meio do pasto por um longo tempo parado, só sentindo. Depois, abaixou a cabeça e começou a pastar. Era noite de cerrado, dessas que não tem meio termo, ou muita coisa acontecendo no escuro, ou silêncio tão completo que parece ensaiado. Era a segunda opção. Silêncio com textura, cheio de cheiros de terra úmida e capim, e ar que viajou longe antes de chegar até mim. Pensei em tudo que ainda havia pela frente. A regularização que levaria tempo, as dívidas que haviam reduzido, mas não sumido. O Valdemar que havia silenciado, mas não desaparecido. A terra que precisava de cuidado constante, de recurso, de gente, de anos. Pensei também em tudo que havia ficado para trás, o quarto de pensão, o chão alheio, o cansaço sem propósito. E pensei numa coisa que Dona Perpétua havia dito naquela primeira manhã, enquanto eu tomava café e olhava o riacho, e ainda não sabia direito o que fazer com tudo que havia encontrado no cofre. O Sebastião me disse uma vez que essa terra estava esperando por alguém que também precisasse ser salvo. Ela havia balançado a cabeça devagar. Acho que ele sabia do que estava falando. Na época eu havia ouvido e guardado sem entender completamente. Agora entendia. 2 anos depois, a propriedade foi reconhecida como Reserva Particular do Patrimônio Natural. A primeira RPPN do município de Buriticupu. As dívidas foram quitadas através de um acordo entre o Ministério Público, o banco e a prefeitura, usando como base o valor de preservação ambiental da nascente e do histórico documentado de uso. O Valdemar Rios nunca mais apareceu pessoalmente.
Seu advogado tentou mais 2 contestações que não foram a lugar nenhum. O professor Aldenir e a Fernanda vêm toda estação com estudantes. A horta cresceu. O galinheiro tem galinhas de verdade agora, e 2 pavões que apareceram do nada e ficaram como se sempre tivessem sido da casa. O Barroso virou o animal mais fotografado da região. Pesquisadores, visitantes e crianças do assentamento adoram ele, e ele deixa com aquela dignidade tranquila de bicho que já esteve perto do fim e não tem mais nada a provar. A Mansa teve filhotes. 3. Dei 2 para o assentamento e fiquei com uma fêmea pequena de mancha preta no olho, que chamei de Sebastiana. O Ezequiel veio visitar no 2º ano. Chegou desconfiado, foi embora diferente. Não voltou a morar perto, a vida dele é outra. Mas as ligações voltaram, e às vezes, no fim de semana, ele manda foto de alguma coisa e eu mando foto do cerrado e é o que às vezes é suficiente. Sobre a revelação que o Sebastião mencionou na carta. O nome da minha mãe, a coisa que ela nunca me contou. Encontrei nos documentos. Não vou contar tudo aqui, porque tem partes que ficam comigo, que são minhas e dela, e do silêncio que pertence aos mortos. Mas o essencial é isso. Minha mãe havia passado 2 anos aqui quando jovem, trabalhando com o Sebastião, e havia ido embora grávida de mim. Meu pai, o homem que eu havia crescido chamando de pai, o homem que o Geraldo havia substituído na memória afetiva porque o biológico saiu cedo, não era quem eu achava. O Sebastião era tio-avô por sangue. Mas era mais do que isso. Era família de um jeito que a família de verdade às vezes não consegue ser. Ele havia passado décadas acompanhando de longe, sem se aproximar porque minha mãe havia pedido, respeitando um limite que ela havia traçado, por razões que eu entendo agora, mas que na época a magoavam. Esperando, preservando um lugar, deixando preparado. Quando soube que estava doente e que não ia durar, foi ao cartório e me deixou a terra. Não a terra como herança de bens, a terra como herança de propósito. Tem noites que sento na cadeira de balanço dele, na varanda, e fico olhando o cerrado escurecer. A Mansa de um lado, a Sebastiana do outro, o som dos grilos construindo aquela parede de som que só o interior sabe fazer. Fico pensando nele sentado nessa mesma cadeira por 43 anos, olhando para o mesmo cerrado, carregando o mesmo peso de quem faz coisa importante que ninguém vê. E fico pensando na minha mãe jovem andando por esse terreiro. Esse mesmo terreiro que varri e consertei e plantei e que agora tem gente e barulho e vida de novo. Não tenho resposta para tudo. Não sei se o que aconteceu tem explicação racional ou se tem alguma coisa maior por trás. Essa força que fez um homem guardar um lugar por décadas, que fez uma carta chegar no momento certo, que fez uma chave estar exatamente onde eu olhei. Não sei se chamo isso de destino, de fé, de coincidência bem arrumada ou simplesmente de amor. O tipo de amor que não precisa de presença para ser real. O que sei é o que o cerrado me ensinou nesse tempo. A terra não promete nada. Não garante colheita, não garante chuva, não garante que o que você planta vai germinar. Mas ela responde ao cuidado, ao tempo, à persistência de quem decide ficar mesmo quando não tem motivo racional para ficar. E às vezes, quando a tarde cobre o cerrado daquela luz que não tem nome, e o Barroso pasta tranquilo no pasto, e a nascente corre nos fundos com aquele som de água que não para nunca, eu sinto que estou no lugar onde deveria estar desde sempre. Que a vida inteira, o quarto de pensão, o chão alheio, o luto, a solidão, foi o caminho até aqui. Não o destino. O caminho. E o destino era sempre essa terra, esse silêncio, esse cerrado enorme e honesto que não mente, que não promete, que só oferece o que tem e tem mais do que parece para quem fica.